Boa tarde para todos, queridos amados irmãos e amigos, e a todos, né, o qual alcançar essa live, que possa ver essa live, né? Eu agradeço muito a Deus, ao Eterno, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e agradeço a você que tira um pouco do seu tempo para ouvir a palavra que não é minha, não é sua, não é nossa, é de Deus. É de Deus. Porque nós não temos nada a não ser o corpo, a alma e o espírito já é dele. Porque o corpo é a matéria que temos, a alma é o sangue que corre na veia e o espírito é o sopro de vida que Deus tem nos dado. Agradeço a Deus por nós ser vasos de barro. Estamos aqui para mencionar a palavra de Deus àqueles que estão necessitados e explicar um pouco da palavra, que muitas vezes ela não é bem compreendida. E tem vezes que ela vem com muitos rodeios e não vem genuinamente a pura verdade. Por isso que esse canal é dedicado a todos vocês que querem ouvir a palavra de Deus, que tem desejo verdadeiramente de ouvir a palavra de Deus, ter paz com Deus e paz com os irmãos, né? E com todos aqueles que estão ao seu redor. Tendo paz com Deus, você tem paz. Não com o mundo, olhe bem, mas sim com todos os povos. Porque o mundo jaz do maligno. O mundo é as concupiscências da carne. Agora, o planeta Terra, que nós estamos pisando aqui, é de Deus. Aí você tem paz com a família e com os amigos ao redor e todos aqueles que querem também, né, ouvir a palavra e também querem conversar com você. Você se torna uma pessoa mais sensível para conversar. Não como aqueles fanáticos, que fanatismo é pecado, sabe disso, né? Uma doença, fanatismo é um pecado. Tem que cortar o cabelo, está grande, mas devagarzinho dá para ir fazendo, né? Olha bem, fanatismo também é um pecado. Porque tudo que é demais, exagerado, e nós só queremos ter a razão, é pecado. E o cristianismo, nós evangélicos, que nem eu gosto, que nem já falei em outras lives minhas, né? Não gospel. Eu não sou gospel. Não é que eu tenho nada contra os gospel, pelo nome gospel. Não tenho nada contra o nome gospel. Eu tenho é contra o escândalo que está se surgindo no meio das pessoas, de quase, não todas, de quase todas as pessoas que se dizem gospel. É um vale tudo. É mesmo que o ringue. Coloca duas pessoas ali dentro e se mata, fica se matando. Quem ficar de pé é quem ganhou. É um vale tudo, vale tudo. E nós aqui não vale tudo não. Aqui o que vale é a palavra de Deus. Aí eu agradeço a Deus e a você que tem nos recebido no seu lar, ou dentro do seu carro, com a sua bondade, com a sua, né, apesar que nós somos ruins, mas a bondade de Deus em nossas vidas é a causa de não sermos consumidos. Então, você chega, já deixa o seu like para fortalecer o canal, né? E também para que quando chegar outros vídeos novos, o canal, a plataforma, possa passar para você. Deixa o seu like, assine, também deixa o sininho também. E vamos compartilhar um com o outro. Nessa tarde, meu amado, estou entrando no seu lar com sua permissão e estou te falando aquilo que Deus colocou no meu coração, mas a pura palavra de Deus. Por isso que o tema dessa noite é o tema palavra. Olhe bem, o tema dessa
dessa tarde, bem melhor, dessa tarde, né? O tema dessa tarde, que Deus colocou em meu coração. A barba também tem o que fazer, mas vamos falar a palavra. O tema dessa tarde: palavras de reverência. Palavras de reverência. Palavras de reverências verdadeiras. Que tem muitas reverências que não são verdadeiras. Para Deus, não. Vou trazer uma... Não, deixa assim mesmo. Então, meus amados, agradeço a Deus. E a segunda vez que eu estou falando, deixe o seu like. Não esqueça de deixar o seu like. Eu, Pastor Daniel Nascimento, estamos aqui juntos para aprender um com o outro, aprendermos um com o outro, como se reverenciar na presença de Deus e como ser aceito pelo Eterno. A verdadeira salvação. Porque existe muita salvação aí, que você entra no canto pensando que tem salvação, mas o que tem ali é condenação. O que tem ali é maldição. E você sai de casa, em vez de voltar melhor, você volta pior do que entrou. Mas antes você diz assim, mas antes eu não tivesse ido. Porque as palavras que saem ali... Não, vamos primeiro entrar na leitura, né? Vamos fazer uma oração e entrar na leitura. Depois entramos nos comentários. Amém? Oremos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Essa trindade santa. Amém? Olhe bem. Vamos orar ao Senhor? Olha, na minha expressão de falar, vocês se acostume comigo, que eu me acostumo com vocês. E deixe também sua opinião, deixe o seu like, né? Deixe o seu positivo ou negativo também. O que vir para a gente está bom. O importante é aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Amém? Então, vamos orar ao Senhor. Primeiramente, porque esse pastor começa a orar todo dia, no Pai Nosso. Oro sim. Oro naquilo que Deus coloca em meu coração, nas orações de Deus. Mas primeiro eu começo pela oração do Pai Nosso, que essa oração é a sacerdotal, oração sacerdotal. Quando os discípulos, os apóstolos chegaram a Jesus e perguntou a Jesus, mestre, ensina-nos a orar. Aí ele começou dessa maneira. Vamos junto comigo? Venha junto comigo. Fecha os teus olhos. Por que nós fechamos os olhos? Em concentração a Deus. Porque se tiver com os olhos abertos, estou vendo as coisas do mundo. Mas se eu tiver com os olhos fechados, pensando nas coisas de Deus, estou vendo as coisas de Deus, me concentrando em Deus. Tudo tem que haver uma concentração. Amém? Oremos ao Senhor. Esta é a oração sacerdotal. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, ou nossas ofensas, assim como perdoamos aos nossos devedores, ou a quem nós temos ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Senhor, meu Deus Pai, abençoa, meu Pai, o meu lar, abençoa minha esposa, abençoa meus filhos, todos eles, abençoa meus netos, abençoa toda a minha família, a família da minha esposa, a minha família, e a todos aqueles que estão ali lutando na obra junto conosco, meu Pai, levando a nossa cruz, como foi a palavra de ontem. Senhor, graça nós te damos por mais um dia que dormimos e acordamos. Uma noite que dormimos e acordamos, porque o teu Espírito está conosco. Graças nós te damos por esse fôlego
de vida que o Senhor tem nos dado, porque não é nosso, é teu. Por isso que teu servo Davi falava que as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Por isso que nós já estamos te agradecendo, meu Pai, por essa tarde, por esse dia maravilhoso, por o Senhor ter nos dado mais um dia de fôlego de vida. Porque muitos já estão nesse momento descendo a sepultura, muitos já desceram ontem à noite, muitos estão descendo agora, muitos vão descer ainda, que só o Senhor sabe todas as coisas, mas que desça. Nós sabemos que vamos descer a sepultura, mas que desçamos com o Senhor em nossas vidas, isso é o que importa. Que desçamos com o Espírito de Deus, com a salvação guardada nas mãos de Jesus, e nós sabendo que iremos para um lugar de descanso, não para um lugar de tormenta. Senhor, nos perdoa os pecados que eu tenho cometido e as minhas falhas. Perdoa os pecados da minha esposa, do meu lar, dos meus filhos, suas falhas, os pecados dos irmãos da igreja, meu Pai, dos seus lares também, que são inúmeros, os nossos pecados. E com a tua misericórdia, o Senhor tem nos dado alívio a nossas almas e força para caminhar. Te agradecemos, meu Pai, por o Senhor estar perdoando nossos pecados e nossas falhas. A todos os irmãos e todas as igrejas que estão clamando pelo teu nome, com sinceridade, com sabedoria, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém? Os irmãos perceberam que eu abri o olho uma vez quando estava orando. Por causa do ventilador, ontem eu percebi, depois da live feita aqui, vinha muito barulho do ventilador. Agora eu coloquei o ventilador mais para cá, mas ele balança sempre o celular, que eu ainda não estou bem adaptado com o celular, e creio que o Senhor vai nos dar um computador para nós fazermos as lives, uma câmera, segundo a vontade dele, né? Se ele quiser dá, se ele não quiser, também ele não dá, mas segundo a nossa sinceridade, a nossa necessidade e a misericórdia dele, que é a causa de não sermos consumidos, ele pode dar aquilo que nós pedimos, porque tudo que pedimos ao Senhor, a Deus, em nome de Jesus, nós receberemos. Assim falou o Mestre, Jesus. Amém? Sim, meus amados, sem perda de tempo. Vamos ler aqui. Hoje está um dia aqui na região de Campinas, né? Aqui na região de São Paulo, aqui em Campinas está um clima tropical, gostoso. E todo o clima para mim é bom, quente, frio. Porque eu não vou reclamar das coisas de Deus, que não vai dar jeito. Se não tá ruim para mim, mas tá bom para o outro. E eu reclamando também, estou murmurando. E vai dar algum resultado? Eu reclamando? Eu reclamando, o Senhor vai me ouvir? Não. Então eu tenho que agradecer a Deus pelo clima que Ele mandar. E hoje está um clima, para mim, delicioso. Não está calor, nem está frio. Está um clima tropical. Amém? Mas se tivesse calor, também não reclamava. Se tivesse frio, também não reclamava. Porque tudo que vem de Deus é bom. Naquela hora pode não estar servindo para mim, mas está servindo para você. Quando é muita chuva, tem vezes que não está servindo para mim, mas está servindo para você. Então temos que dar graças a Deus em tudo, se nós quisermos ser abençoados. Não murmurar de nada. Até na hora do sofrimento, na hora da dor, na hora da enfermidade, na hora da cura, na hora do pranto, na hora da alegria, tudo nós temos que estar glorificando e dando glórias a Deus nas alturas, porque só Ele é o dominador, só Ele envia seus anjos para manter os climas em seus devidos lugares, para guardar a natureza, para que nós possamos estar respirando esse ar, com essa terra rodando em círculo do sol, né? Rotação, translação, 12 em 12 horas. Olhe bem, e tem
nos trazido um clima gostoso, um ar gostoso que podemos respirar. Já em outros planetas não podemos respirar, tem que ser com aparelhos, né? Isso é segundo os cientistas, né? Que eu nunca fui, mas porque fora da Terra o clima é outro, né? A atmosfera é outra, né? A atmosfera é outro fora da Terra. Mas o Senhor nos segura com essa atmosfera que Ele colocou para a Terra ficar rodando no seu eixo, para nos dar vida e vida com abundância. Amém? Vamos ler a palavra de Deus, vamos ser mais rápido hoje, porque ontem eu demorei muito. Vamos ler aqui no livro de São Mateus. Olha, meus amados, escute bem. Não, vamos ler primeiro, né? Depois eu comento um pouco. São Mateus capítulo 9. Você tem uma Bíblia em casa, não tem? Então, se você tiver, e tem vezes que eu olho pro... Eu falei para você que abre os olhos também, porque o ventilador balança o celular, para que não venha cair, né? Temos que vigiar. Orai e vigiai. Para não cair em tentação. Não adianta só orar e não vigiar. Aqui, no capítulo 9 de São Mateus. Vou começar, olhe bem, eu já falei para vocês antes, então não repetir. Minha vista não está muito boa. Se eu der alguma falha ou tiver um pouco de dificuldade para ler, os irmãos me perdoam. Meus amigos me perdoem, meus amigos me perdoem. Todos amigos e irmãos, que nós todos somos irmãos. Por parte de Adão e Eva. Irmão em Cristo também, pelo Espírito dele. Quando nós o adotamos como nosso Pai. Então, meus amados, olhe bem, que minha vista já está um pouco, né, os anos vai passando, e eu pensei que nunca acontece, só acontece com os outros, conosco não. Mas minha família tem esse problema de catarata, e eu estou com catarata muito alterada. Irei fazer, com a permissão de Deus, chegou já o envelope com o nome do hospital para mim fazer o exame já dia 19 desse mês. Desse mês não, mês 11. Para fazer primeiro do olho esquerdo, depois do olho direito, que é o que está mais afetado é o olho esquerdo. O direito também está, mas está mais afetado o esquerdo. Aí nós temos que cuidar também, né? Não é porque estamos ficando velho, não vamos cuidar de nós, vamos nos cuidar, nem cuidar de nossas, da doença que estamos nela, que está em nós, não é nossa, mas está em nós. O Senhor não curou, pedimos, quando o Senhor não cura, porque Ele já constituiu os médicos para nos dar a cura, não é verdade? Para isso que tem todo tipo a ciência ter se multiplicado e todo tipo de profissões, não é verdade? Então, se eu errar, os irmãos não me ignorem, viu? Se eu errar não, se eu gaguejar um pouco na leitura, que a letra é muito pequena também, e estou esperando a bênção do Senhor, que sei que já está vindo. São Mateus capítulo 9, São Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Eu gosto de explicar bem. Primeiro livro do Novo Testamento é São Mateus. Mateus é o primeiro. E Apocalipse é o último. De Mateus a Apocalipse, dá o total de 27 livros. Se contando um por um, você vai ver. 27 livros, tem de São Mateus até Apocalipse, que é o livro da revelação, né? Que Deus mesmo entregou a João na ilha de Patmos. E aqui é no livro de Mateus. Mateus era o quê? Mateus era um cobrador de impostos. Era um dos 12 apóstolos. E Mateus era um dos mais odiados. Porque era cobrador de impostos. Ele cobrava o imposto dos judeus, da tribo de Judá, Samaria, tudo que é lugar, e levava para Roma, porque Israel estava cativo de quem?
de Roma nesse momento. Então, aquele que é cativo tinha que pagar tributo para o outro que foi o vencedor. Então, levava os impostos do próprio povo dele, judeu, do próprio povo dele, levava para entregar para Roma, porque o povo estava cativo de Roma. Amém, irmãos? Por isso que ele era mais odiado por todos, um dos mais odiados. Ele, Zaqueu era chefe dos cobradores de imposto, né? Depois vamos entrar na palavra de Zaqueu, mas hoje não. É em Lucas, São João capítulo 11, São João 11, se eu não me engano. Depois eu vou dar uma olhadinha direito para te falar. É melhor olhar primeiro. Ou é em João, é em Lucas. São Lucas. Lucas. Também não é em Lucas. Vamos lá para São João. Tem tanto versículo na minha mente, tem hora que eu esqueço onde que está. Vamos para São João. Cristo Jesus, meu filho. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu? É a morte de Lázaro. Solta o cabo da nau, toma o remo na mão. Devia ter deixado marcado já. E navegas com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par. Ainda não é aqui. A oração dominical sacerdotal, o qual eu orei nesse momento, mas Lucas 15 é a parábola da figueira, isso, das 100 ovelhas, 3 parábolas. Vamos para João. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão, e navegas com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Irmão, vou deixar para procurar, daqui a pouco me vem na mente. Lázaro 11, Lázaro adoece e morre, não é? É Lucas, deixa eu me lembrar direito. Jesus traz à minha mente sobre Lázaro. Sobre Zaqueu, o publicano. Em João e Lucas. Em João e Lucas. Um dos dois tem que ser. Estou em Lucas. O rico e Lázaro. Sim. Mas não é isso. A cura do leproso.
Podes tu recordar maravilha sem par da montanha o mestre te vê. Vamos ler a leitura? Depois eu sei que antes de terminar a palavra, o Senhor me diz onde é que está o versículo. Lucas capítulo 11 não é. Mas vamos ler o versículo aqui, né? Depois nós procuramos lá. Sobre Zaqueu publicano. Tão fácil para mim. Tão fácil. Esse versículo eu leio constante. E agora estou esquecendo ele. Tenho que pedir mais ao Senhor. Mais peixe para comer. Para que eu não venha, né, me atrapalhar nos versículos aqui. Porque eu gosto de falar uma coisa e mostrar o versículo, entendeu? Onde é que está? Solta o cabo da nau. Lázaro adoece e morre. Toma o remo nas mãos e navegas com fé em Jesus. Depois eu procuro aqui. Desculpa, meus amados, me perdoe. Eu procuro onde está aí. É muito fácil. Que é marcado na minha Bíblia já. Mas nesse momento agora não lembrei onde é que está. É em Lucas ou é em João? Que está sobre Lázaro, não, sobre Zaqueu, o publicano. Né? 19? Sobre Zaqueu, o publicano. Sobre Zaqueu, o publicano. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navegas com fé em Jesus. E então tu verás. Isso mesmo. Perdão, meus amados. Tá vendo? Na hora de eu ler a palavra, veio o versículo na mente. Tá aqui, em Zaqueu, o cobrador de impostos. Tá no capítulo 19 de Lucas. Amém, meus amados? Depois você procura lá. Depois você procura. Lucas capítulo 19, versículo 1, começa a história de Zaqueu. Eu quero pregar aqui amanhã para nós meditarmos nela, né? Zaqueu, o publicano, o cobrador de impostos. E Mateus trazia os impostos e entregava a Zaqueu, porque Zaqueu era chefe dos cobradores de impostos. Mas vamos ler a palavra. Aí Mateus não era muito querido pelos irmãos, não. Não era muito querido, não, porque ele cobrava impostos do povo dele para levar para Zaqueu para Roma, né? Aqui diz assim, Mateus capítulo 9, São Mateus, primeiro livro da Bíblia, São Mateus capítulo 9. Me acompanhe, por gentileza. Se eu errar, os irmãos me perdoem. Se eu errar, não, se eu gaguejar algum versículo aqui, os irmãos me perdoam, tá? É Lucas 19, que é sobre a história de Zaqueu publicano. Agora que vamos ler em São Mateus, capítulo 9. Não é 19, é 9. Amém? Capítulo 9, versículo 1 em diante. Mas não irei todo não, porque a leitura é um pouco extensa. Se eu ler 2 versículos, como versículo-chave, é muito. Já é o suficiente. Mas eu estou sentindo de ler do começo, do 1 até o 6. São Mateus capítulo 9. Diz assim, então entrando Jesus num barco, ponto, tem uma vírgula, passou para o outro lado, outra vírgula, vamos parar aí nas vírgulas, né? E foi para a sua própria cidade. Então Jesus não tinha morada. Vamos entender.
Depois nós entramos na introdução. No capítulo 9, versículo 2, diz assim, eu li um, agora o 2. Alguns homens lhe trouxeram um paralítico deitado num leito, que é uma cama, ou uma esteira, né? Que tinha muito no norte antigamente, ou rede. Paralítico deitado num leito. Vendo Jesus tão grande fé, disse ao paralítico, filho, teus pecados... Não, perdão. Disse ao paralítico, filho, tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. No capítulo 19, versículo 3, diz assim, mas alguns escribas diziam entre si, ele blasfêmia. No 4 está escrito assim, Jesus, no 9:4, Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse, por que pensais mal nos vossos corações? Tem Bíblia que diz assim, porque arrazoai em vossos corações, é a mesma coisa. Só muda a palavra, mas o significado é o mesmo. Por que pensais mal em vossos corações? Para aí, tem uma interrogação. Qual é mais fácil? Outra interrogação. Dizer, os teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda. Ora, para que o 6, ora, para que o 9:6, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E ele se levantou e foi para a sua casa. Amém? Deus abençoe. Ó, por que duvidar sobre as ondas do mar? Esse hino na nossa harpa cristã é o 467. Quando Cristo o caminho abriu, quando sobre as ondas lutar, seu amor bem te quer revelar. Solta o cabo da nau, toma o remo na mão e navegas com fé em Jesus. Irmãos, aqui uma leitura muito progressiva, uma leitura maravilhosa, apesar que toda a Bíblia é maravilhosa. Estamos lendo aqui no livro de São Mateus. Como eu falei, Mateus até Apocalipse são 27 livros. E começando do começo da Bíblia, que é o livro da criação, conhecido como Gênesis. Gênesis, se você vê o significado de Gênesis, é criação. Gênesis é criação. Escrito por Moisés, enviado por Deus, em Gênesis até chegar a Malaquias, Zacarias, depois de Zacarias vem Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, são 39 livros. Somando ao total, com mais 27 livros do Novo Testamento, são 66 livros. 67 livros. livros, verdade. Do Novo Testamento até chegar o Velho Testamento, e do Velho Testamento até o Novo Testamento são 66 livros. Que o Velho Testamento tem 39 e o Novo Testamento é 27. 9 e 7, 16. 66 livros nós temos na nossa Bíblia. Meus amados, são 66, como posso dizer, maravilhas de pérolas preciosas. Porque não dá como você explicar. Se eu falo de ouro, o ouro é onde é cotado o nosso o Bovespa, né? Onde é cotado todos os dinheiros, ele vem
pela cota do ouro, as pedras preciosas são muito mais caras. Porque aquelas pedras preciosas que João viu na ilha de Pátimo, se eu voltar para Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, é tantas pedras preciosas que o homem aqui na terra, que tem aqui na terra, e por fim, lá no céu, que talvez não tenha até aqui na terra, é tanto nome de pedras preciosas que João ficou atônito, quase abobalhado, quase, né, muito atônito. Com cada nome de pedra preciosa, cada pedra lindas. Tem pedras aí que valem mais que 1 quilo de ouro, só uma pedrinha. O diamante, o amerinto, jacinto, a safira e muitas pedras preciosas, pérolas. Muito mais caro do que o ouro. Mas a nossa cota em cada país do mundo é pelo ouro, né? Olhe bem, meus amados, aqui, olhando bem, por isso que eu digo que a Bíblia é uma fonte de água inesgotável. Ela nunca tem fim. Enquanto mais você se aprofunda nela, mais você vai se aprofundando e nunca tem fim, meu amado. A Bíblia Sagrada, ela nunca tem fim. É uma fonte de maravilha inesgotável, que você nunca chega ao fim dela. Você pode passar 10 anos lendo os 66 livros e você não vai terminar. E se você terminar ele, dentro de 10 anos, eu estou falando ler, meditar, não é ler blá blá blá, ou blá blá blá, quem nem lê um jornal ou um livro qualquer, não. A Bíblia é o livro dos livros. Nesses 66 livros, você pode passar 10 anos. E se você ler um versículo hoje, que eu estou lendo aqui, São Mateus capítulo 9, do primeiro versículo até o 7, até o sétimo que eu leio, ou bem melhor, até o sexto. Até o sexto. São Mateus capítulo 9, do primeiro até o sexto. Se eu for pregar em outro lugar, ou em outra igreja, ou em outra, trazer outra pregação, ou sermão, como alguém fala, né? Ou trazer também um estudo sobre ele, já tem outra introdução, não do mesmo jeito que eu estou pregando aqui, mas de outra maneira diferente, que o Espírito Santo, eu dando lugar, você dando lugar, vai operar maravilhosamente. Sabe por quê? Porque a Bíblia é um poço sem fundo, que eu falei. É uma fonte inesgotável. Não tem fim. É por isso que eu não leio muitos versículos da Bíblia. Sempre reduzo eles. Porque num versículo dá para você passar 4, 5, 6, 7 horas o Espírito Santo lhe dando palavra, lhe dando mensagem, lhe trazendo unção. Você passa o dia todo só naquele versículo, porque a Bíblia você não lê ele corrido como está mascando um chiclete ou tomando um refrigerante ou outra coisa. A Bíblia, ela é meditada. Você lê um versículo aqui, vai em outra Bíblia, se você tiver, que nem eu tenho 3. Uma é Thompson, outra é Pentecostal e outra é... Depois eu lembro o nome dela. É Sfield. Bíblia para estudo. E vou nela e leio o mesmo versículo. Tem vezes que a frase vem um pouco diferente, que nem eu lhe falei aqui antes. Um paralítico deitado num leito. Já noutra Bíblia diz numa cama. Já noutra Bíblia diz, noutra introdução, de numa esteira. Não, todos mesmo, é a mesma coisa. Porque naquele tempo não tinha cama sofisticada que não tem esses colchão hoje aí. Eu não tenho esses colchão tão caros. Mas também a costela ainda não bate nas madeiras não, né? É um colchão um pouco grosso, é um pouco estofado, entendeu?
Mas antigamente era esteira. Lá no Nordeste, eu cheguei a ver esteira, porque eu não sou bem do... Eu sou do Nordeste, de Pernambuco, mas eu nasci na capital, em Recife, nasci no Pina. Pina é um bairro de Boa Viagem. E me criei ali entre Boa Viagem, de Prazeres, vindo para Boa Viagem ali, me criei mais por ali, e Olinda. Olinda Amparo, Olinda Carmo, Olinda em Paraty, por Olinda, entre Olinda e Recife. Não conheci bem o interior, conheci bem o sertão, o interior, quando eu me casei com minha esposa, que já estava em São Paulo, que minha vida foi mais em São Paulo. Nasci no Recife, mas com 16 anos vim para aqui, para São Paulo. Aqui foi minha vida. Já estou com 68 anos. Tenho 2 anos a mais do que os livros da Bíblia. Difícil a pessoa dizer a verdadeira idade, né? A minha é essa, que eu sou de 1957. Tenho 66 anos, 68 anos. Não conheço bem o sertão. Conheci quando eu casei com minha esposa, que era de lá, de Salgueiro. Aí fui para lá, conheci ela aqui e nos casamos lá em Salgueiro. Aí lá eu conheci muitas partes de coisas. Esteira, que é feito de um... Eu não sei que material é aquele, um pouco mole, amarrado com um cordão. Aqui não é um cordão de mato, de cipó mesmo, ou então uma corda simples. Chama-se esteira. E outro é rede, que eu vim dormir em rede lá também, porque eu nunca tinha dormido em rede. A rede é a mais conhecida, aqui em São Paulo é o que mais tem, né? Mas tem casas grandes, nós colocamos rede para se balançar. Eu já não gosto de rede. Não, gostar de rede eu gosto, mas não me balanço em rede e também não posso estar deitado em rede, porque é uma bênção de Deus. Se eu me balançar muito, me causou, eu tenho uma coisa chamada labirintite na minha vida. Se eu balançar muito, eu fico tonto, aí vou ficar o dia todo tonto. Aí não dá certo, né? Por isso que no serviço que eu trabalhava, eu até fui afastado 6 anos, por causa desse problema. Nos trabalhos que eu trabalhava, não poderia ter labirintite. Sim, voltando para a palavra. Olhe bem, aqui Jesus, ele veio, olhe bem, entrando Jesus num barco, passou para a sua própria cidade. Jesus nasceu onde? Uma cidade pequena. Mas se criou em outra cidade. Foi criado em outra cidade. Jesus de Nazaré. Depois ele foi para Cafarnaum, uma cidade marítima, onde ali os seus pais, que ele era pequeno, criança, ali ele foi criado. Então, olhe bem uma coisa. Ali Jesus começou o seu ministério, quando ele estava com 33 anos. Ele, quando era menor, a Bíblia nos relata que ele já fazia milagre, porque Deus era com ele. Porque Jesus foi nascido de mulher. Mas antes de Jesus, aquela mulher não teve nenhum filho. Ela era virgem. Chamada Maria. Mas era uma mulher virgem pura. Uma mulher obediente a Deus. Uma mulher que veio da linhagem de Judá. Uma mulher que veio da linhagem judaica. E veio da tribo de Judá. Porque teve Rubi, Dan, Naphtali, Assé, Benjamim. Teve 12 tribos. Mas ela nasceu da tribo de Judá.
A tribo o qual Jesus deixou como luz para Davi. Davi também veio da tribo de Judá. Por isso que essa linhagem, muitas pessoas falam, Davi, filho de Davi, porque filho de Davi, Jesus, mas em linhagem, em gerações, ele veio da linhagem de Davi. A linhagem que Jesus veio. E aqui Jesus veio para sua própria cidade. Jesus foi para a sua própria cidade. Chegando lá, ele chegou trazendo os sermões de salvações, as pregações de salvação. Já tinha juntado os discípulos, ou bem melhor, tinha juntado os apóstolos, que eram os 12. Eu não vou voltar muito não, como foi cada um chamado, porque senão vai ficar muito extensa a mensagem. Eu quero focar aqui sobre a cura desse homem. Meu amado, eu não sei por que problema você tem passado. Só sei que hoje Jesus está na sua cidade, na cidade dele, que é a cidade em que você está. Na casa que você, ou bem melhor, na casa que você está. Jesus hoje está contigo na sua casa. E ele diz assim, abre o teu coração que eu quero morar contigo. Me lembrei de Zaqueu. Lucas, capítulo 19, também que já veio tão fácil. Essa palavra foi que Jesus falou para Lucas, no capítulo 3, 19, 3 embaixo, no 4. Ele falando, desce depressa, Zaqueu. Hoje me convém pousar. Pousar é dormir, descansar na tua casa. E Zaqueu desceu depressa. Mas essa leitura para amanhã. Amanhã ou depois. Assim Deus me dando, eu tendo tempo, trago amanhã. Que o maior tempo eu tiro para Deus. E para minha família. Meus amados, ali Jesus começou a fazer os milagres dele. Porque onde Jesus estava, Jesus era conhecido como espectadores dos milagres. Jesus era conhecido como filho de Davi. Jesus era conhecido como Jesus o Nazareno, por causa da cidade. Alguma vez chamavam ele Jesus, o filho de José, mas ele era filho de José, porque José o criou, mas filho biologicamente do Espírito Santo que gerou em Maria. Desceu sobre Maria, um anjo estava ali e disse, sobre ti, Deus achou graça em tua vida, que nós não somos dignos, mas Deus achou graça em Maria. E pousou sobre ela o Espírito Santo não foi tocada por ninguém, o Espírito Santo pousou sobre ela e ali gerou Jesus, que é o filho de José e Maria. José pensou até em deixar Maria, abandonar Maria, porque essa mulher tão pura, quando eu conheci ela, e agora a mulher aparece grávida. Foi quando ele estava dormindo, o anjo apareceu para ele e disse assim, José, não recuse a Maria e não rejeite a Maria, porque o que tem nela é gerado pelo Espírito Santo. Mas não a toque até que o menino venha nascer. Que foi quem? Jesus. Depois de Jesus, Maria teve vários filhos. Teve João, teve outros. Teve mais 3 filhos. Mas Jesus não. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, obra do Espírito Santo, porque era uma mulher pura, uma mulher achado graça. Era uma mulher santificada, uma mulher que temia a Deus e obedecia a Deus. Uma mulher obediente ao Senhor. Então Deus lhe deu essa dádiva de ter seu filho Jesus. O Filho de Deus, Jesus. Depois que Maria gerou Jesus, ela teve mais 3 filhos, que nem eu falei antes, né? Mas vamos voltar aqui, na leitura. Então, onde Jesus estava, eu falei para você que muitas pessoas lhe procuravam como
espectador dos milagres. Que onde Jesus estava, muitos milagres aconteciam. Jesus ressuscitava mortos. Jesus expulsava demônios. Jesus abria olhos de cego, dava visão a cego. Jesus fazia muitos e muitos milagres que, segundo o historiador Joséfo, ele falando, Paulo Joséfo, ele dizendo que Jesus fez tanto milagre, porque se fosse colocar nessa Bíblia de 66 livros, os milagres que ele fez, a Bíblia, você não iria ler ela dentro de 10 anos, ou dentro de 5 anos, que nem tem gente que diz que já leu a Bíblia 10 vezes. E o que tem gravado na mente? Gravou alguma coisa? Porque ler a Bíblia é meditar, degustar os versículos, ver o que significa aquele versículo, deixar o Espírito Santo te revelar aquele versículo. Não é como um livro qualquer não, a Bíblia, meu amado. É por isso que o mundo está desse jeito. Se o mundo, a maioria, eu estou falando das nações, cresce que Cristo é o Salvador, até em Israel também, que é a própria terra dele, todos crescem que ele era o Salvador, Jesus não tinha vindo para nós. Porque ele veio para o que era seu. São João capítulo 1, versículo 11. Está escrito assim: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Porque ele veio pobre, não tinha beleza, não tinha formosura. Mas a todos quanto receberam, dele o poder de ser chamado Filho de Deus, ao que crê no seu nome. Você vai encontrar em São João 11 diante. Olhe bem, e no livro do profeta Isaías 53, você vai ver a história de Jesus, 700 a 800 anos. Isaías profetizando acerca do Messias que iria vir. Muitos profetas profetizaram a vinda do mestre, mas o profeta que mais profetizou foi Isaías. Já tem o nome de profeta, muitas vezes chamamos ele de profeta messiânico, que ele profetizava acerca, suas profecias eram mais acerca de Jesus, acerca do Messias que viria. Aí voltando para a palavra, Jesus era conhecido, eu falei como espectador dos milagres, Jesus era conhecido como o pão da vida, como ele é hoje o pão da vida. Alimentava todo mundo. Tinha vezes que tinha 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças aqui. Antigamente a geração era contado só os homens. Depois em Mateus, que é o Novo Testamento de Jesus Cristo, começa de Mateus em diante, apesar que o Novo Testamento, ele começa mesmo na morte de Jesus, né? Mas nós colocamos em São Mateus, no fim de Mateus, porque Atos dos Apóstolos é onde fala mais sobre Jesus. Lucas, Atos, que o evangelho mesmo foi pregado mais em Atos. Por isso que tem Atos dos Apóstolos. Porque Jesus veio para os judeus, para salvar a geração judaica. Mas o povo não acreditaram que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus, porque esperava um Deus, esperava um rei que ia libertar eles das mãos dos romanos, da mão do cativeiro de Roma. Mas ele estava enganado, porque Jesus veio mostrar um reinado, que não era um reinado literal, um reinado pessoal. Veio mostrar um reinado espiritual. Veio mostrar o reino de Deus, a sua glória. Jesus veio reinar para aqueles que querem ser salvos, não para aqueles que vão ficar aqui, vão morrer, vão ser sepultados e não vai subir para o céu. Jesus veio para pregar o evangelho do Pai, que é de onde ele veio. Aí os judeus não acreditavam em Jesus. Aí Jesus, já que eles não acreditam em mim,
Jesus distribuiu essa bênção para nós, por meio dos apóstolos. São João capítulo 11, versículo 1. Veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas todos a quanto receberam dele o poder de serem chamados filhos de Deus, ao que crerem no seu nome. Um instantinho só, viu, meus amados? Um instantinho só, por gentileza. A palavra de Deus, ela é uma fonte de água inesgotável. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei, e lá para o deserto Jesus me quer mandar, trazendo. São João capítulo 11, versículo 1 não é em São João capítulo 1, começando do 1 até chegar no versículo 2, você vai encontrar, porque o primeiro versículo em São João no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, que era Jesus, entendeu? Antes de chegar no 3, eu tinha marcado, antes de chegar no 2, eu tinha marcado ele aqui. Aqui está a chamada dos judeus, dos primeiros apóstolos. Depois, mas aqui está Jesus. Antes de chegar no 2, você vai encontrar. E agora o tempo é resumido. Que ele veio para o que era seu, os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, dele o poder de ser chamado filho de Deus, ao que crê no seu nome. É bom a gente ver e olhar na Bíblia. Que em São João 11 é a morte de Lázaro. Sim, Jesus não despedia a multidão de barriga vazia, podia ter 5.000, sem contar as mulheres e crianças, ia dar mais de 10.000 pessoas. E há 3 tipos de multidões que ia ter com Jesus. Aquele verdadeiramente que ia comer, porque Jesus não despedia a multidão de barriga vazia. A outra multidão era aquela que iria criticar ele, ou murmurar das suas pregações, ou falar mal dele, ou querer apedrejar ele, como os escriba, fariseus, saduceus, seguia ele também para pegar ele numa mentira, ou encontrar ele num pecado para o apedrejar. Mas Jesus sempre foi santo. Jesus nunca deu esse espaço para ninguém. Jesus nunca pecou. E agora que ele não peca mesmo. Que agora todo o poder foi entregue nos céus e na terra. E ia também aquela multidão também que sabia que ele não ia despedir ninguém com a barriga vazia. E a multidão, são 3 multidões. Um aqui é para o adorar em espírito e em verdade e ser abençoado e cria que ele era filho de Deus. A multidão de interrogatório, que iam para o interrogar, para o pensar mal, para murmurar nos seus corações e para pegar uma falha nele para o apedrejar, e a multidão que ia para comer, porque ele não despedia a multidão de barriga vazia. Você pode ver em Mateus, o primeiro milagre dele foi transformar água em vinho. Depois, o que ele fez? No segundo milagre, já foi transformar 5 pão e 3 peixinhos para 5.000 pessoas. Pedro falou para ele, mestre, não tem nada para o povo comer, já está ficando de noite, já há 3 dias que eles estão nos seguindo. Não tem nada aí, vocês não tem nada. Aí um que estava com ele disse assim, nós temos 5 pães. Ele falou, então Pedro, pega lá os 5 pães e pega 7 cestos. E só 5 pães
Não, mas nós temos 3 peixinhos aqui, mas é 3 peixinhos só. Traz para cá também. Jesus trouxe, fez aquela oração, Pedro trouxe, foi feita aquela oração, e ali ele multiplicou os pães e os peixes, foi dado para 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. E todo mundo saciou a sua fome, que sobrou. Na sobra, Jesus falou, ô Pedro, chama os outros, João, Tiago, Bartolomeu, Orfeu, Judas, e pega o que sobrou e guarda no cesto, para que não se estrague nada. Deus não se agrada de extravagância. Deus não se agrada de ostentações. Ainda mais com o dinheiro dos outros, né? Ostentação com o seu dinheiro, Deus não se agrada, ainda mais com o dinheiro dos outros. Mas dá de comer aquele que está necessitado, você não dá. Tem gente tão rico, que não é pecado ser rico, que nem eu falei na outra pregação, mas ele está vendo a pessoa necessitada de fazer uma operação. Ele não tem um dinheiro para pagar a cirurgia. Ele não tem um dinheiro para fazer um transplante. Ele tem tanto do dinheiro, que vai ficar para a terceira, para a quarta, para a quinta geração dele. E não acaba o dinheiro. E ele não vai levar nenhum no caixão. Mas ele não tem coragem de fazer aquela caridade. Vai lá, chama o médico. Já encontrou já encontrou o que ele está precisando? Então vai lá e coloca nele, tira aquilo que não está prestando, que ele já está à beira da morte, e coloca nele. Faz essa cirurgia, essa operação, que eu pago tudo. Agora, não diga o meu nome, e não diga quem foi que fez, e nem o nome da pessoa, para que não toque trombeta, para você não dar com a mão, que a outra veja, que nem os fariseus faziam, ficava em praça pública orando, gritando, oh Senhor, acordava cedo e ficava gritando com o rosto, que não tinha nem lavado o rosto, os olhos, não lavavam nem os olhos nem nada, e ficava gritando em praça pública. Aí os outros fariseus passavam e diziam, aquele ali é santo mesmo. Não faça algo para alguém e fique dizendo para os outros que você fez, não, que o seu galardão, você já tem perdido ele. Agora, se você fizer essa bênção para essa pessoa e ficar calado, o seu galardão já está no céu com Cristo. O teu galardão já está guardado no céu com Cristo, para o dia da tua dormida no Senhor. Ficava lá, ó Senhor, e começava a orar, alguém dizia que ele é orador, olha como é que ele ora, olha como é que ele fala em Deus, esse é que Deus se agrada, esse é que é santo. Jesus chamou de hipócrita. Sabe o que é hipócrita? Hipocrisia? Sabe o que é hipocrisia? Hipócrita? Se você ver no seu dicionário a palavra hipócrita é uma chicotada, quase que nem uma xingada. Não é xingada imoral, não, mas é uma xingada. Hipócrita significa, sabe o quê? Ator. Significa representação. Mesma coisa de eu estar aqui, falando com você, mas representando uma coisa que eu não vivo. Deus se agrada disso. Hipócrita, se você ver, significa um ator. Ele está representando, ou quem assiste novela, não sei, que eu não tenho nada a ver quem assiste novela, quem assiste filme, quem não assiste, problema de cada um. Eu assisto aquilo que eu sinto de se assistir. Olhe bem, ele está fazendo um personagem, está incorporando um personagem, não é espírito mal, não. Ele está representando uma vida que ele não vive, que não é dele. Ele está representando. Ele está sendo ali uma pessoa que ele não é. Está representando uma pessoa que ele não é. Significa um ator. Representando. O hipócrita é desse jeito. Ele representa aquilo que ele não vive.
e nem o que ele é. Jesus falou, hipócrita, hoje mesmo tu já ganhou o teu galardão. Mas tem muita gente hoje em dia que tem um coração bom, não é hipócrita. Ele abençoa aquela pessoa que está necessitado. Manda levar cesta básica na casa daquela pessoa que está passando fome, que seu marido é trabalhador, ou está na igreja também, está passando necessidade, seu filho está com febre, manda levar no médico, sem maldade alguma. E quem foi que mandou? Não, olha, quem mandou não mandou falar. Levar no médico, levar uma cesta bem caprichada, do melhor. Não leve do pior, não. Leve do melhor, do que você come, dê para aquela pessoa também. Não adianta você comer uma coisa boa e dar uma coisa ruim para a pessoa. Ou então você dizer, olha, você está comendo, mas foi eu que dei, viu? Foi eu que dei. Olha, que inchação que cresceu o homem, que fermentagem. Por isso que em Gênesis, Êxodo, falando sobre a Santa Ceia, sobre a Páscoa, ele fala sobre não comer o pão com fermento. Porque o fermento, o pão é pequeno. Se você coloca o fermento, ele cresce, fica aquele pão bem grande. Você vê que pãozão grande, você aperta, você é mais fermento. O pão está xoxo. Porque o fermento, você põe no bolo, o bolo é pequenininho, cresce, que fica aquele bolo bonito e gostoso também, né? Mas não é bom colocar muito fermento, porque leveda toda a massa. Se você colocar fermento demais, vai estragar a massa. Significa a pessoa que é inchado por dentro de si mesmo. Ele se exalta por dentro. Meu amado, você tem tanto dinheiro, tem tantos cristãos ricos, que ser rico não é pecado. Você dá todo o seu dinheiro para os outros e ficar numa miséria, eu não concordo com isso. Mas você ajudar verdadeiramente aquele que está necessitado é bênção de Deus. Faça isso e você verá sobre sua cabeça uma coroa não só de ouro, mas de pedras preciosas, bem sobre a sua cabeça. A bênção do Senhor está sobre você, porque você está fazendo com amor, você está fazendo com fé, você está fazendo com bondade, você não está se vangloriando. Não se vanglorie não, meu amado. Olha, eu dirigi uma igreja, tinha umas 80 pessoas em São Bernardo do Campo. Quando eu saí de lá, que vim para cá, por lado de Campinas, deixei uma igreja, 2 igrejas e um ponto de pregação. Só no ponto de pregação ia quase 30 pessoas, 40. A igreja estava lotada. A outra que meu irmão tomava conta também estava lotada. Não era minha, nem do meu irmão, era de Cristo. Nós só apacentávamos, tomava conta. Passei para a convenção e vim para cá, para Campinas. Porque aqui eu senti que o clima era melhor para mim viver com a minha família. Eu já não estava mais trabalhando, já tinha como sobreviver do pouco ou do muito, do pouco ou do muito, daquilo que Deus me deu. Então eu vim para cá. E minha saúde melhorou. E me encontro bem melhor. Mesmo assim, meu amado, é aquele que faz por amor. Você vê aí, meu amado, tanta gente que não são cristãos. Jogadores famosos. Não vou frisar o nome de nenhum. Bilionários. Eles fazem as suas caridades. Eles têm tanto dinheiro, mas ele faz a sua caridade. Ele divide o pão para aquele que está necessitado, e ele não diz que aquela associação é dele, não diz. Alguns que diz. E nessa caridade que ele está fazendo, ele pensa que está ganhando a salvação. Não está. A salvação, se ele crê em Jesus e o aceitar como salvador da sua alma, a salvação ele está ganhando. E for firme até o fim.
Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Está escrito assim: eis que venho sem demora, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa, a coroa de vida eterna. O problema deles é que eles fazem o lado bom dele. Jesus está vindo. Você pensa que não vai receber algum galardão nessa parte? Vai receber seu galardão. Agora, se vai ser salvo ou não, já é com ele e Deus. Eu não cabe a me julgar ninguém. Não estou aqui para julgar ninguém. Deus não me colocou em lugar de juiz, nem em lugar de advogado, não. Estou aqui como pregador da palavra. E como um ensinador que aprendi. Como aprendi, estou lhe ensinando. Meu amado, e na igreja do Senhor tem pastores, vamos aí agora, podres de ricos, com bilhões, bilhões e bilhões. Mas quando chega numa certa hora, chega no fim do mês, ele já avisa, vai entrar o mês novo que vem aí, vocês tudo vão receber o pagamento. Olha o dízimo do Senhor. Aí já começa a ler, não no Novo Testamento, mas no Velho Testamento, no último livro do Velho Testamento, Malaquias 3:10. Se não der o dízimo de Deus, está roubando a Deus, está roubando a Deus, está roubando a Deus. Por isso que você não prospera. O devorador está devorando tudo que você tem dentro de casa. Quem está devorando é a pessoa mesmo, que enche a cara de cachaça, pega o dinheiro, vai gastar todo de cachaça, ou vai usar entorpecente, drogas por aí, para falar bem claro, ou vai jogar a noite toda, tendo riquezas, jogando tudo em jogo, acabando em jogo. Não é devorador, não, é ele mesmo que está devorando. Que o devorador que eu conheço é um gafanhoto, cortador, migrador e devorador. 3 tipos de gafanhoto que Deus enviou para devorar a lavoura dos israelitas, porque estavam roubando o dízimo do Senhor, estavam mesmo. Mas não era o povo não, eram os próprios sacerdotes, que hoje são pastores. Como sacerdote, eles, de vez de fazer aquela oferenda para Deus, eles estavam roubando, escondendo, comendo para si. Que tinha uma parte que era tirada para eles. Que quem vive da obra, come da obra. Uma parte era tirada para eles, que o Senhor mandou tirar. Na outra parte era para ele oferecer sacrifício ao Senhor pelos pecados de cada pessoa. Isso é para que servia o dízimo. E você está fazendo sacrifício hoje? Para quê? Que sacrifício você está fazendo? Está levando um boi para a igreja, ou um carneiro, para matar, para tirar sangue? Na sua igreja tem um altar, que tinha antigamente, para fazer o sacrifício, porque o dízimo só era recebido por meio do sacrifício. Levava aquela parte de oferenda para Deus, que era as lavouras da terra, era animais, que eram os primeiros, limpo, não manco e nem pintado, tinha que ser branco, tinha que ser de uma cor só, todo branco, era o melhor, o primogênito, ou o melhor que tinha. Levava as lavouras, nem dinheiro era. Mas naquele tempo não tinha dinheiro, tinha sim. Abraão comprou uma terra, o peso era em ouro ou em prata, mas também tinha dinheiro. Abraão comprou uma terra para plantear o luto de Sara. E muitos. Roma, César tinha dinheiro, tinha até a moeda com o rosto de César, e tinha dinheiro naquele tempo. Mas era a lavoura, do mantimento da terra que eles comiam. E eles estavam fazendo o quê? Eles estavam comendo a parte dele, estavam comendo mais a parte, porque a parte que ia para fazer oferenda para Deus, oferta para Deus. E naquele tempo existia 3 tipos de dízimo. Dízimo para amputação de pecado, imputação de pecado. Dízimo para órfãos e viúvas, que tinha muito órfãos
muita viúva em Israel por causa da guerra, que eles tinham que conquistar a terra que Deus deu para Abraão, a terra deles, que ele estava em luta. Moisés, quando morreu, deixou uma parte já partida. Depois Josué matou 32 reis na espada, pegou aquela terra, dividiu para todo mundo, mas teve uma tribo que não teve herança alguma. Josué ainda repartiu mais 3 terras para três tribos, mas teve uma que Deus não mandou dar herança para ele, terra nenhuma. Quem foi? A tribo de Levi. Essa aí será o meu sacerdote, cuidará do meu sacerdote. Por quê? Porque veio da tribo de Arão, da tribo de Arão. Ele veio da tribo de Arão, e Arão já era o sacerdote quando Moisés era aqui na terra em lugar de Deus. Deus falava com Moisés, Moisés falava com Arão, e Arão assim profetizava para o povo o que Deus falou para Moisés. Aí tinha que ter o dízimo, né? O dinheiro não. Mas hoje em dia todo mundo aqui, sabendo que a cidade cresceu, a ciência multiplicou, nem todo mundo é lavrador, aí o dinheiro que entra. E se fosse esse tempo também, podia ser o dinheiro. Mas nós não somos judeus. Ah, não, aí já estou entrando na outra parte de dízimo. Olhe bem. Então, meu amado, você, meu amado, que faz essa oferta para Deus, faça com amor, faça com carinho, que o Senhor retribuirá a você 10 vezes mais. Não é que Deus dá nada em troca, não. Deus não dá nada em troca. Deus irá curar o teu filho. Eu te digo hoje, mediante a minha fé, se você crê, não, mas não precisa você dar o seu dízimo, não. Não precisa você fazer a sua oferta, não. Faça a sua oferta, sim, mas em espírito e em verdade. Hoje a nossa oferta é um coração retrito para Deus, é um coração aberto para Deus, é a nossa oferta de amor, oferta de sinceridade, oferta de adoração. A oferta hoje, o que Deus quer de você hoje é uma oferta de adoração. E cadê essa adoração para o Senhor que não tem? Mas quando fala no dinheiro, já vai logo, Malaquias 3:10. E outro tipo de dízimo era para dar para os estrangeiros, que tinha muito em Israel. Isso aí é outra parte. Mas vamos falar na palavra, né? Irmãos, vocês me perdoam? Eu vou levantar para acender a luz. Amém? Vocês entenderam, meu irmão? Vamos na palavra, vamos ler a palavra. Faça uma oferta de amor, de carinho. Ó, não se esqueça de deixar o like. Não esqueça. É de muito valia para nós. Toque o sininho também. A sua presença é muito importante para Deus e para nós também. Não esqueça de se inscrever. Não se esqueça de se inscrever. Não estou pedindo seu dinheiro, não estou pedindo dinheiro a ninguém. Mas não esqueça de se inscrever, deixar o seu like. Amém? Então, olha bem. Então trouxeram aquele homem deitado numa cama, onde está Jesus. Mas ele não podia entrar no meio da multidão. Eu falei sobre o pão e terminei. Sobre 3 tipos de gente, né? Terminei. Sim. E onde Jesus estava, a multidão era grande. Teve outra hora que Jesus multiplicou também pão e peixe para o povo comer. Jesus hoje está multiplicando as bênçãos na sua vida, meu querido. Esquece um pouco as coisas do mundo. Se fita em Deus. Eu sei que você precisa de comer a sua família, que nem eu preciso também. Eu tenho 11 filhos e até agora só tem um que passou aqui agora, que eu chamo a rapa do tacho, que é o caçula. Está com 17 anos e 3 meses. As outras estão tudo casadas. Todos casados. Uns é uma benção, outros me dão dor de cabeça tem hora, mas o Senhor me dá uma dor de cabeça, será que o Senhor coloca ele, quando ele dá lugar, Deus coloca
ele no eixo, ele se coloca no eixo e o Senhor dá bênção a ele. E assim vamos indo até chegar a vinda de Jesus, ou até a minha ida para ele. A vinda de Jesus para mim é a minha morte, é meu descanso, eu deitar, a carne tombar e o espírito voltar para Deus. Ou então ele raiar na nuvem e levar o seu povo. Porque nós estamos vendo por aí já que os sinais estão se cumprindo, tem muitos sinais se cumprindo. Israel, pela sua desobediência, mas assim mesmo é um povo escolhido de Deus. É a nação escolhida de Deus, Israel. Não toca com Israel. Você vê aquele povo que estava lá, Benjamin Netanyahu, ele se revoltou contra os terroristas, porque matou mais de 1000, levou cativo, levou para o cativeiro, que a gente, estou lendo a Bíblia, estou falando cativeiro, levou como escravo, levou como sequestro muitas pessoas, e matou muitos que estavam ali inocentes, até dentro do banheiro, nós vemos dentro do banheiro, onde ele estava ali, matou muitas pessoas inocente. E ele estava ali em quê? Ele estava ali numa festa. E não era uma festa cristã. Não era uma festa evangélica. Era uma festa comum. Bebendo, farreando. Mas queira que não queira, eles são escolhidos da promessa. E Deus, Jesus, quando vier, ele vai reinar sobre Israel. Mas vai reinar para o povo de Israel, para os judeus, para que o judeu veja que aquele que ultrapassaram ele com a flecha, para aquele que foi pregado na cruz, ele é o Filho de Deus que eles não creram. Deus, quando promete algo para você, ele cumpre. Se ele prometeu que Israel é a nação eleita dele, é a nação eleita. Deus só não aceita o erro. Deus não coabita com o pecado. O pecado, ele faz uma divisão, uma separação entre Deus e o pecado. Não tem como Deus se misturar com o pecado. Olha, eu nunca vi petróleo, peguei assim na mão não. Por isso que eu vou falar de óleo. Pega um pouco de óleo, de azeite mesmo, e coloca dentro da água. E você vai ver que a água não vai se misturar com óleo. Mesmo assim, Deus não se mistura com o pecado. Mas Deus, nessa noite, ele quer a sua adoração. Vire o coração para ele. Vire-se a atenção para ele. Que ele quer te dar a tua vitória. Não é pecado ser rico. Pecado é ser avarento. Muitos cristãos são ricos. Tão rico. Vai pedir um pão para ele para você ver uma coisa. Ao dízimo ele sabe pedir. Ele sabe entrar numa coisa que não convém a ele. Ele não é sacerdote. Ele não é judeu. O tempo do dízimo já passou. É até Malaquias 3:10 e diante. Foi para o povo de Israel. Você nem, que está me olhando, você mesmo é evangélico mesmo, que não aceita, porque senão vai mexer no caixa de sua igreja, o dízimo era para os gentios, e era 3 tipos de dízimo. Eu sou sincero, eu toco igreja também, eu tomo conta de igrejas. No momento não posso por causa dos olhos. Mas assim que terminar a cirurgia, se eu ficar cego, vão me levar. Nem o meu carro eu vou dirigir, mas vão me levar na mão para a igreja. Mas eu quero estar na igreja. Mas eu sei que o Senhor não vai deixar eu ficar cego, não. Ah, é só uma catarata e um glaucoma. Mas até com espinho no rosto você pode morrer. Deus, seja feita a tua vontade na minha vida. O que tu fizer tá bom. E eu ficando bom, eu vou tocar a igreja novamente. Mas eu não entro em Malaquias 3:10. Dia nenhum você vai dizer, pastor, você fala e você fala na live uma coisa, mas na sua igreja você fica cobrando dízimo. Nunca cobrei e nunca pedi. Hoje hoje nós estamos segundo a graça. Não é segundo a lei, ali era segundo a lei. A lei era 613 mandamentos. Tinha lei. 613 mandamentos. Até a lei, até chegar a Malaquias.
De Malaquias para cá, quando veio Jesus, se cumpriu em Jesus. Mas por que trazer só um mandamento? Que é o dízimo. E os 612, dente por dente, olho por olho, circuncisão, cortar os animais para derramar o sangue, porque sem sangue não tem perdão de pecado. Agora não me venha com essa história de dizer assim, mas Jesus já derramou o sangue por nós. Então você está em Cristo ou está na lei? Você quer o dízimo e quer Cristo, ou uma coisa ou outra. Você não pode andar em dois caminhos. Você não pode assoviar e chupar cana. Não pode. Não tem como. Vamos botar para a palavra, né? Isso aí eu vou entrar nessa parte. Quem quiser que eu entre nessa parte do dízimo completo, é só dizer, eu quero, pastor Daniel. Deixa o seu like e de onde você está morando, o seu nome, e eu irei falar sobre o dízimo. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, tem pastor que não gosta não, me odeia. Diz, pastor, não fala isso não, que não pode dar o dízimo. Eu não digo logo, não pode. Porque que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma e ir para o inferno, enganando você? Você é sacerdote e só podia dar o dízimo, sabe onde? No templo de Salomão, onde Salomão construiu, ali onde ficava o sacerdote. Não era nas igrejas não. Igreja não é o templo de Salomão. Quem foi que mandou você tomar dízimo? De quem? Será que ele dá o dízimo certinho? Dá o dízimo certinho? Comprando jatos? Ostentando, comprando carrões bonitos? Lanchas? Para passear fim de semana? Com os amigos e as amigas? E leva até um golinho de um vinho, alguma coisa? Eu digo, não todos. Eu digo porque eu tenho pura certeza. Eu tenho pura certeza das pregações que você está fazendo, que está cobrando para ir em tal igreja para louvar 3 hinos. Você está cobrando 30 mil, 40, 50 ou 80 mil. Teve umas cantoras aí que fizeram show gospel. Eu não falo em show, falo em louvores cristãos. Eu sou um pouco quadrado. Que encheu o Maracanã. Foi a semana atrasada. 6 ou 5. 5 irmãs e um irmão. Uma pregadora, 5 levita, que pregador também são levita, eles dizem levita, né? Fizeram um show gospel. Nesse show gospel foi arrecadado 200 e poucos milhões. Ali fizeram a rachadinha para eles. Cada pessoa, o ingresso mais barato era R$170. Irmão, levanta a cabeça, vai nascer de novo. São João 3, versículo 3. É necessário você nascer de novo. Não da água, mas do Espírito. Tornar-se nova criatura. João pregava sobre isso aí em São Mateus. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Raça de víbora, arrependei-vos e seja batizado. Em nome, seja batizado para amputação, para perdão de pecados. Mas após mim virá aquele outro que vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Quem era o outro? Jesus, o Messias. Tem vezes que nós falamos o Exu e Emachia, em hebraico, né? Nós estamos no Brasil, Jesus, o Cristo. O Exu significa Exu, Jesus. E Emachia significa o Messias. Vocês entenderam? Tem religiões aí que levam até o nome de Exu como... Vou me calar, vocês sabem, né? Mas Exu e Emachia significa Jesus o Messias, que é o Filho de Deus. Mas na nossa linguagem nós chamamos Jesus Cristo, porque eu não sou judeu. Lá em Israel, Judá, a Palestina, é o Exu e Emachia.
Jesus o Messias. Apesar que eles, mais da metade não crerem, né? Não creram. E trouxeram esse homem sobre uma cama. 4 homens trouxeram esse homem deitado no leito. Numa esteira, numa cama, seja lá o que for. Só sei que abriram o teto onde Jesus estava, baixaram em 4 cordas, cada um, olha que fé. Eles não podiam entrar pela frente, que ninguém ia deixar. Todo mundo queria ser abençoado. Todo mundo queria sair dali de barriga cheia. Todo mundo, outros queriam criticar Jesus. Onde Jesus andava, os escribas, fariseus, sabe o que é escriba? É quem escreve, escritor daqui, ó, da Bíblia. Chama-se doutores, escriba. São escritores da lei. Ou ali são os doutores, escritores da lei. Entendeu? Andava para querer criticar, achar um erro em Jesus para apedrejar ele. Então não tinha como aqueles 4 homens passar com uma cama larga, uma esteira larga ou uma rede. Então abriram o teto lá e colocaram, amarraram em cada ponta uma corda. E destelharam em cima. Eu não sei como é que foi esse milagre, que a Bíblia não me relata aqui direito. Tenho que fazer um estudo sobre a cobertura judaica naquele tempo. Se era telha, se era folha de mato, ou se era palha de coqueiros. Tem muitos tipos, né? Só sei que tiraram, que não incomodaram Jesus, não tocou nem Jesus, nem a sujeira. E ali de cima mesmo, eles se afirmaram tanto, com tanta fé, e desceram aquele homem e colocaram bem de frente de Jesus. Jesus não sabia que iam fazer isso com aquele homem? Jesus não sabia, foi uma surpresa para Jesus. Não é isso? Meu amado, o que você está fazendo não é surpresa não, viu? Jesus sabe o que você está fazendo. Muitas vezes até em oculto, você está fazendo isso aí em oculto, escondido. Para Jesus não tem nada em oculto que não seja revelado. Ele conhece o meu pensamento, o que eu vou fazer amanhã, antes de eu ter nascido. E o meu coração, que é a caixa preta da minha vida, eu digo que é o coração da gente. Vem aqui o desejo, manda para a mente. Vem a maldade, manda para a mente. Ali eu executo e faço o que eu quiser. Porque Deus me deixou o livre-arbítrio para eu fazer o que eu quiser, mas naquele dia eu vou dar conta. Livre-arbítrio é um grande poder que o crente tem, o cristão tem e que você tem. Você mata aquela pessoa, você rouba, você... Muitos são... Tem tantas violências aí, ó. Pessoa violentar até crianças. Que maldade! Que maldade! Em muitos lugares tem até a pena de morte. Mas aqui no Brasil eu também não concordo com a pena de morte. Antigamente era dente por dente, olho por olho, tinha pena de morte. Em muitas partes dos Estados Unidos tem cidades que tem pena de morte ainda. Cadeira elétrica não existe mais. Mas injeção letal, pronto. Forca, no outro tempo era forca também. E muitos lugares aí, muito que no lugares mais muçulmanos, é mais fuzilado. China, já outros lugares aí, eu não vou dizer o nome dos lugares, que tem ainda isso aí. Pelo crime tão grave. Agora, por uma prisão perpétua, eu sou de pleno acordo. Ninguém vai te matar, não. Você vai viver o resto da vida, o resto da sua vida, dentro de uma cadeia. Isso é, quando é uma primeira vez, o pessoal já não perdoa. Porque é um crime horrendo, irmão. Com os outros, nós vendo isso já é horrendo, ainda mais conosco. Nessa hora, o pastor deixa até de ser pastor, quer avançar na pessoa. A dor que é tão grande. Dá uma chance. Mas tem gente que você dá uma chance, ele torna a fazer de novo. Então deixa uma prisão perpétua, pronto. Seu resto da vida é na cadeia. Porque você tem consciência, você fez sabendo. Você fez porque quis. E colocaram aquele homem diante de Jesus. E Jesus, olhando para aquele homem, olhando ali, o pessoal falou, esse aí já vem furando a fila. Jesus não sabia?
É lógico que Jesus sabia que aquele homem estava doente em tal canto, muito tempo lá, mas Jesus queria provar a fé deles e a fé daquele homem. Então Jesus olhou para ele e disse assim, para adiantar um pouco, alguns homens lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Vendo Jesus tão grande fé, disse ao paralítico, filho, tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Quando Jesus falou, os teus pecados estão perdoados, aí foi que o saduceu, o fariseu e escriba falou, mas quem é esse homem para perdoar pecado? Só Deus pode perdoar pecado? Ele disse, eu sou Deus encarnado, não reencarnado. Uma palavra é diferente da outra. Reencarnação não existe. Existe encarnação. Que Jesus foi encarnado em Maria. Você entendeu? Eu provo para você na Bíblia que reencarnação não existe. Não me venha com um versículo isolado que você vai perder tempo. Não é que eu sou mais sábio, não. Mas Deus tem me dado conhecimento nas Escrituras que eu tenho onde sair para você. Para mostrar que não é daquela maneira que você está falando e que você está compreendendo. É da maneira correta. Jesus sabia que ele vinha, ia subir, ia tirar o telhado, ia colocar ele ali. Mas Jesus estava com o coração ansioso, gostoso, sentindo aquela gostosura, né? Pregando o evangelho do Pai e clamando ao Pai, muitos sendo curados, muitos sendo transformados, muito aceitando ao Pai, fazendo aquelas maravilhas. Jesus falou, a hora dele descer agora, quer ver? Desceu. Jesus falou aqui para ele, aqui, ó, no capítulo 9, versículo 3. Capítulo 9, versículo 4. No capítulo 3. Capítulo 9, versículo 2. Filhos, perdoados estão os teus pecados. Aí murmuraram. Murmuraram tanto. Pessoa que não cria que Jesus era o unigênito Filho de Deus. Então, se você está murmurando, você não vai receber. Mas se você crê verdadeiramente que Jesus é o Filho de Deus, você não vai receber. Também não vai. Sabe por quê? Eu não vou no futuro. Já estou no presente. Você não vai receber no futuro. No presente. Você já recebeu. Tome posse da sua vitória. Se você crê, tome posse da sua vitória. Que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Mas Jesus, filho, perdoados estão os teus pecados. Aí ninguém falou nada, mas Jesus, conhecendo os pensamentos, que ele conhece nossos pensamentos, ele disse, por que arrazoais mal em vosso coração? Noutra introdução, ele diz, por que pensais mal no vosso coração? Aqui mais embaixo, ele diz assim, no versículo 5, capítulo 9, versículo 5, ele diz, qual é mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda? Aí no 6, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade e poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E o homem se levantou e saiu andando. Agora eu pergunto para você, qual é mais fácil dizer nessa noite? O irmão está falando a verdade? Ou o irmão está com história de carochinha? Eu digo a você, leia São Mateus capítulo 9, do 1 até o 6. E você vai ver a verdade de Jesus. A Bíblia é a verdade. A Bíblia é a palavra de Deus. Será que esse irmão está dizendo isso para fazer um voto, ou fazer uma campanha do Salmo 91 e levar 91 meu, 91 do irmão, 91 do irmão, 91 do irmão? Quem sabe, né? Ou Salmo 20, não, eu vou fazer isso não, vou fazer do Salmo 23, Salmo 21. Eleva os olhos para o monte, é de lá que vem o meu socorro. É mais barato, 21, né? 21 reais.
Não é mais barato? Você dando 21 é melhor do que Salmo 90, Salmo 91, ou do Salmo 51, 53. Irmão, eu não tenho necessidade disso. O meu Deus me supre no pouco. Tem vezes que passamos pelo aperto, mas é melhor passar num aperto com ele do que estar com um prato cheio, comendo caviar e lagosta, mas cheio de contenda. É melhor comer um pouco molhado, um prato molhado, com pouca coisa, poucas misturas ou sem mistura, do que um prato cheio de caviar e lagosta, que é os pratos mais caros que tem, cheio de contenda. Não preciso fazer tais campanhas, não. Igrejas que fazem muitas campanhas é com interesse em dinheiro também, envelope. Faz desse salmo, fica metade para o pregador e a metade para quem? Para a igreja, para o pastor. Ô pastor, então como é que sua igreja vai para frente? Vai para frente porque Cristo é conosco. Quantas vezes eu não tenho pago, eu não estou tocando trombeta, aluguel do meu bolso, porque não entrou dinheiro para pagar aluguel quando começamos um trabalho? Quantas vezes eu e meu filho temos feito isso? E minha esposa e minhas filhas ajudado para pagar a água e a luz da igreja? E até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui, Samuel 7,12, nos ajudou o Senhor. Irmão, é a fé, é o amor, é a sinceridade. E não adianta trazer dinheiro imundo, dinheiro sujo, para mim que eu não vou aceitar. Faça uma prova, pronto. Agora, se você está me dando um dinheiro que não sabe de onde é, e eu não estou te pedindo, que né, irmãos chega na igreja insistindo para dar o dízimo. Digo, ninguém está te cobrando dízimo e não aceitamos dízimo. Mas já que você está insistindo, mas a minha fé é no dízimo. Aí é com você e Deus, não é comigo não. Com você e Deus. Nós trabalhamos dessa maneira, como fala em aos Coríntios, nas cartas de Paulo, na segunda carta de Paulo, primeiro é Romano, tem aos Romanos e tem aos Coríntios, que vem depois de Romanos. Nós trabalhamos de acordo com a Bíblia, que é o Novo Testamento, o Evangelho de Jesus Cristo. Nós trabalhamos com contribuições. Você contribui naquilo que você sentir no seu coração, mas não vá também contribuir deixando seu filho, tirando do leite do seu filho, ou do arroz que você vai fazer de noite. Eu vou a fazer fé com Deus. É você que está fazendo, porque eu não estou pedindo isso não. Não faça isso. Compre primeiro o remédio do seu filho, compre primeiro o leite do seu filho, compre primeiro o arroz de casa. Deus também não aceita sobra, mas aquilo que você sentiu, porque Deus sempre dá com abundância para aquele que é fiel. O que você sentir de doar, a igreja está de porta aberta, porque nas contribuições nós pagamos aluguel, pagamos luz, pagamos água e ajudamos aqueles que estão necessitados também. Nosso objetivo é esse, pagar uma pessoa para levar a palavra em outros lugares também, mas até agora não alcançamos essa fé ainda não, de pagar uma pessoa para levar o evangelho a outros países, outras cidades. Mas até aqui nos ajudou o Senhor, Samuel 7,12. Até aqui o Senhor não nos deixou passar fome, nem ficar sem pagar aluguel. Todo mês o aluguel do homem é bem certinho. Nem que nós tiremos de uma prestação que eu vou pagar, de um carro que eu estou pagando. Que antes de chegar o dia, o Senhor já tem enviado alguém para colocar no lugar aquela contribuição, aquela quantia que eu tirei do meu bolso, que eu não podia dar, mas dei, e o Senhor, mediante a minha pouca fé, o Senhor me honrou. Qual é mais fácil dizer? Levanta-te. Perdoado, ou bem melhor, perdoados estão teus pecados? Nessa noite o Senhor dizendo para ti, perdoados estão teus pecados? Você deixando de fazer essas danças gospel por aí? Não sou contra o gospel,
Não sou contra todos os gospel, mas a mais da metade estão usurando, estão explorando da igreja do Senhor, estão enriquecendo ilicitamente, estão fazendo disso uma profissão. Pregar o evangelho não é profissão não, meu amado. É chamada de Deus. Louvar a Deus não é profissão, não é chamada de Deus. Olha, eu tomei conta de uma igreja que era tinha uns 4 ou 5 pastores, ou 4 missionários. Diáconos já fica mais embaixo para servir, né? E os outros ficavam no púlpito. E presbítero, que era uma contenda na hora de ministrar a palavra. Era uma contenda naquela hora. Sabe por quê? Porque eles queriam debater um com o outro, ou fazer melhor do que o outro. Quando um trazia uma palavra, o outro queria fazer mais bonito, se aparecer diante de Deus. Andava inchado, por isso que eu digo que é um fermento na massa, leveda toda a massa. Não faça isso não, meu amado. Entregue a palavra que Deus colocou na tua boca, entregue a mensagem que Deus está te entregando, e louve aquele louvor que Deus colocou na tua boca. Se alguém gostou, gostou. Se não gostou, é problema dele. Você está entregando, é para Deus. Você está fazendo o seu sacrifício espiritual, é para Deus, não é para o homem não. O importante é Deus se agradar do teu louvor. Porque, meu amado, se eu for louvar aqui, esses cantores onde tem as vozes mais bonitas hoje em dia, foi feita uma pesquisa, é no meio gospel. E se eu for louvar aqui, os irmãos gospel, que louvam muito bonito, e aquele que faz de coração mesmo, louva muito bonito, tem um dom, tem a chamada, é um dom. Vocês vão perder para mim. Vou tomar as agendas de vocês todinho. E se eu começar a pregar mesmo, você vai perder a agenda para mim. Olha que eu prego tanto que o fogo pega, o morto ressuscita, e blá 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 blá, enfermos são curados e tá. Para com isso. Se eu começar a louvar, você tampa os ouvidos, para não querer ouvir a minha voz, que é tão feia. Marco Feliciano, nosso querido deputado federal, né? Homem de Deus, tem o seu ministério, não, dele não, de Deus, mas ele toma conta desse ministério aqui na terra, é o presidente do ministério. Ele diz que é como taquara rachada. Eu não sei nem o que é a taquara rachada, não sei nem que bicho é isso aí. Deve ter uma voz muito feia, porque a minha voz, se eu pegar, é feio. E se eu louvar, é feio. Mas eu não estou preocupado, não. A palavra que eu estou trazendo aqui, você gostou ou não. Se é bonito ou feio, é um problema seu. E eu não estou pregando aqui para você achar bonito. Estou pregando para você receber a vitória, para você saber que existe o Deus que cura, ressuscita, salva e leva para o céu. E um Deus que não cobra nada para fazer tais sinais. Por que eu vou cobrar? Por que eu vou cobrar? Se o meu mestre mesmo me ensinou, vai, não leva alfoge, não leva cinto na cintura, não leva essas coisas, já para ninguém te dar dinheiro, nada. Porque tu recebeste de graça tu darás. Então aqui o Senhor falou para aquele enfermo, ou bem melhor, falou para a multidão que estava, e mais, quem pegou a sua parte era aquele que estava duvidando, aquele saduceu, aqueles hipócritas, duvidando da palavra do mestre. É mais fácil dizer, teus perdoados estão teus pecados? Ou dizer, levanta, toma o teu leite e anda. Eu não sei, eu não posso dizer para você afirmar uma coisa que eu não tenho certeza. Só se eu fizer um estudo sobre isso. Eu não sei se aquele homem ficou deficiente antes, ficou aleijado antes, ou sua enfermidade foi antes dele nascer. Quando ele nasceu já tinha essa enfermidade.
ou depois que ele veio ter essa enfermidade, que estava à beira da morte. Não tinha como se locomover. Só sei de uma coisa, que Jesus diz assim, perdoado estão os teus pecados. Mas para vocês que estão duvidando, eu vou dizer agora, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Amém, meus queridos? Você tem deixado o seu like? Deixa o seu like. Nos ajuda muito o seu like. Se você quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, pastor Daniel Nascimento, que depois, se eu puder responder, te respondo naquela hora. Se eu não puder, eu vou ler a Bíblia e pedir discernimento ao Pai sobre a pergunta, que nem Daniel fez. Não falou logo para Faraó, um sonho de Faraó, 7 vacas magras, 7 vacas gordas, né? 7 espigas de pé, 7 espigas, entendeu? Não falou logo. Primeiro vou orar a Deus. Se Deus me der discernimento, eu passo para você. Não esqueça de deixar o seu like, viu? Assina, balança o sininho, deixa a sua assinatura, deixa o seu like para fortalecer o canal. Estamos começando agora, mas não estou te pedindo nem um centavo não, dinheiro não. Estou pedindo nem um centavo. Estou pedindo a tua presença para ouvir a palavra de Deus. Agora tem muitos por aí que diz assim, a bênção você só é abençoado se você der tanto para Deus, porque quer dizer que está vendendo uma bênção que ele não é dele. Tem muitos aí que diz assim, você só é abençoado se você der o dízimo, você só é abençoado, as portas só se abrem para você se você der tanto para... Vamos parar com isso, vamos parar de mentira. Ou pessoas que estão aí nesse engano, sendo enganado, uma lavagem fizeram na sua mente. Você disse, eu não dou. Tem gente aí empenhorado em bancos, porque não teve dinheiro para dar o dízimo, pediu no banco, e hoje está lá com o nome sujo no banco. Isso é de Deus? Que Deus é esse? Eu digo assim, se eu tiver divido com você, e entrando algo na igreja, algumas contribuições, eu posso, se tiver condições na igreja eu dividir para você, eu divido. Porque se é de Deus, é meu também. Se é meu, é do próximo. Amém, meu querido? Mas hoje em dia não, meu amado, está valendo é tudo nas igrejas aí. As mulheres, para ganhar dinheiro, muitas mulheres aí estão andando seminuas, causando pudor na igreja. Os homens mentindo para você, iludindo a sua mente, vendendo isso, vendendo aquilo, vendendo... Eu não sei como... Não, vou me calar que é melhor. Não venderam a roupa do corpo. Daqui a um dia tem gente fazendo camisa dele, com o nome dele, o rosto dele, vendendo tanto para você ser abençoado o resto da vida. Se ele mesmo está perdendo tudo por ser ladrão. Ladrão é aquele que rouba as coisas que não é dele. Ladrão. E ladrão não tem parte no reino dos céus. Amém, meu amado. Deus abençoe a todos. É uma honra ter você comigo. É uma honra tê-los conosco. Sou o pastor Daniel aqui de Campinas. E me sinto muito bem com a sua presença. E por você me dar esse espaço de eu fazer essa live. Para elevo espiritual da minha vida e da sua vida. Você tem fé, você crê. Não precisa do seu dinheiro. Faça o que você quiser para a obra de Deus. Mas aquela causa que tu colocaste na mão do Senhor, tu sabe qual é. O Senhor já está te entregando a vitória. Agora. Você crê?
Você crê que a cura está vindo? Você crê que a libertação está vindo? Ou bem melhor, já chegou? Você crê que a vitória é tua, é nossa, é do povo de Deus? Então levante a sua mão e dê um glória a Deus. Mas não vá fazer das coisas de Deus meio de comércio, não, que Deus não se agrada. Deus abomina ao mentiroso, ao olhudo e aquele que anda desejando mal para os outros. Não fique tentando prejudicar seu irmão ou seu amigo para tomar a vaga dele ou para entrar nessa vaga, não. O Senhor sabe a hora certa. Se você não conseguiu agora, é porque Deus não quis. Mas Deus tem algo preparado para você, melhor do que aquela que passou. E eu só não vou profetizar aqui é casamento para ninguém, que eu não sou santo casamenteiro. Dizem que é Santo Antônio, que é santo casamenteiro, né? O pessoal fala, mas Santo Antônio não casou nem ele. Não existe santo casamenteiro. Existe você orar a Deus e escolher uma mulher certa e orar ao Senhor e ver se Deus aprova. Deus aprovando, então está tudo certo. Amém, meu amado? E eu creio que Deus irá aprovar. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu sei que você já deixou o seu like. E uma noite abençoada para todos vocês. E olha que ele está vindo. Está vendo? Israel agora está fazendo paz com o terrorista, com todo mundo. Está fazendo paz com as nações que eram inimigas. Isso aí está escrito no profeta Daniel, está escrito na Bíblia. Quando disserem assim, agora a paz para todo mundo, aí virá a repentina destruição. Não confie nessas paz. Porque as coisas de Deus não se misturam com as coisas do mundo. Eu não posso ter paz com aquele que está roubando a minha casa ou está querendo o mal da minha... Não. Ter paz com aquele que está querendo me fazer o mal. Não, eu tenho que orar a Deus por ele. Se eu tiver num bom coração, num bom dia, estou sendo sincero. Senão, eu digo, não, foi ele mesmo que me roubou. Prende para pagar pelo preço dele. Embora que à noite eu ore por ele. Mas o preço do erro vem as consequências. O preço do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus... O dom gratuito de Deus e a vida eterna por Cristo Jesus. Amém, meus amados? Então não deixe ser enganado por ninguém. Não deixe que ninguém vos engane. Não deixe que ninguém vos engane. Eu não estou preocupado com o ano que vem sobre a política, quem vai ganhar, quem não vai ganhar, quem vai perder, quem vai ganhar, quem não vai. Não. Votar eu vou. Naquele que eu senti de votar. Se for da vontade de Deus, aquele que for votar. Se vai ganhar ou perder, é problema dele. Eu não sou da esquerda, nem da direita, nem do centro. Sou de cima. Salmo 121. Elevo meus olhos para os montes. Meu propósito é o Senhor. Eu confio no Senhor. Porque o homem promete muito, mas não pode cumprir. Não pode cumprir, que ele não tem esse poder. Amém? Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, numa noite abençoada. Deixou o seu like? Fique na paz. Shalom, a paz para todos. Deus abençoe.